Olá, pessoal. Chegamos então ao sexto e último vídeo desse módulo do curso Ética Animal com Panorama Geral. E esse módulo é sobre o dano da morte para os animais não humanos. E o tema desse último vídeo, lembrando, o último vídeo desse módulo, não do curso todo, né? O tema desse último vídeo é esse aqui. E se os humanos fossem mais prejudicados com a morte, quais seriam as implicações? Então vamos começar com uma breve introdução. Né? Primeiro, visões comuns sobre matar e sobre salvar vidas. As duas posições a seguir são comumente defendidas. Primeiro, que é correto matar animais não humanos, por exemplo, para consumo, em experimentos ou para diversas outras finalidades. E dois, que não deveríamos usar recursos para salvar as vidas de animais não humanos, por exemplo, quando eles são vítimas de doenças ou desastres ou outros processos naturais. Nesse vídeo, a gente vai se referir a essas posições como as duas posições comuns, né? Aqui, ou seja, o que resume essas posições que defendem que é correto matar os animais não humanos em várias situações e que não devemos salvar as vidas de animais não humanos em diversas situações. Frequentemente, essas duas posições comuns são defendidas alegando-se que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que são os humanos. Em outros vídeos, né, nos 5 vídeos anteriores, nós discutimos essa questão e qual foi a nossa conclusão, né? Que não parece haver base para afirmar que os humanos são necessariamente mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos. Só que nesse vídeo, especificamente nesse vídeo, a gente vai ver que, mesmo que esse fosse o caso, mesmo que os humanos fossem mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos, isso ainda seria insuficiente para fundamentar aquelas duas posições comuns. Então é isso que a gente vai ver. Primeiro, né, se um ser for mais prejudicado com a morte do que outro, quais são as implicações? Então, para entender esse debate, tá? Então é importante essa distinção. Em relação às razões contra matar e em relação às razões para salvar vidas, existem o que a gente chama de razões diretas e razões indiretas. As razões diretas são relacionadas ao indivíduo que morreria. As razões indiretas são relacionadas ao impacto que a morte de um indivíduo qualquer teria sobre outros indivíduos. Então, um exemplo de razão direta seria o prejuízo que o indivíduo teria se morresse. Já um exemplo de razão indireta seria, por exemplo, a falta que outros indivíduos sentiriam dele, ou a possibilidade de ele beneficiar outros indivíduos caso continuasse vivo, e assim por diante. É o impacto sobre outros indivíduos. Então é importante lembrar que tudo o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo tem a ver somente com razões diretas, que dizem respeito ao próprio indivíduo que morreria ou continuaria vivo. Tá? Então, voltando, né, entendendo esse ponto, agora voltando nesse ponto aqui. Se um ser for mais prejudicado com a morte do que outro, quais são as implicações? Vamos supor que o indivíduo A seja mais prejudicado se morrer do que o indivíduo B. Quais são as implicações? O que isso implica? Implica apenas que temos razões diretas, lembra a distinção ali, razões diretas e indiretas? Então, implica apenas que temos razões diretas mais fortes contra matar e para salvar a vida de A. E, agora importante, isso não implica que não existem razões diretas contra matar, nem para salvar a vida de B. Nem mesmo implica que essas razões diretas são fracas. Podem existir razões diretas contra matar B e para salvar a vida de B, que podem ser, na verdade, muitíssimo fortes. Seriam apenas levemente menos fortes do que as razões contra matar e para salvar a vida de A, porque A seria mais prejudicado com a morte. Mas então, ou seja, resumindo, você mostrar que o indivíduo é mais prejudicado com a morte do que o outro, não mostra que o outro indivíduo que é menos prejudicado com a morte, não mostra que ele não é prejudicado com a morte, nem mostra que ele é pouco prejudicado com a morte. Ele pode ser muito prejudicado com a morte, ainda assim. Então, o que teria que ser mostrado para justificar aquelas duas posições comuns não é que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que os humanos. E sim, o que teria que ser mostrado é que os animais não humanos quase não são prejudicados com a morte. Mas, como a gente viu em outros vídeos, parece que todo ser senciente
é passível de ser prejudicado com a morte em alto grau, por conta de vários fatores, né, sendo o principal deles a privação daquelas experiências positivas que o indivíduo teria se não morresse. Isso parece suficiente para haver fortes razões diretas contra matá-los e para salvar suas vidas em situações onde eles seriam prejudicados com a morte. Como a gente viu, né? Tem situações onde os seres sencientes não são prejudicados com a morte ou que a morte é um prejuízo menor do que continuar vivo. Por exemplo, quando eles teriam somente sofrimento extremo dali para frente. Bom, mas tudo isso parece mostrar que já temos fortes razões diretas contra matar os animais não humanos e para salvar suas vidas, independentemente se eles são mais ou menos ou em igual medida prejudicados com a morte em comparação a humanos. Então, vamos entrar agora em outra discussão. Se alguém é mais prejudicado se morrer do que outro, isso já justifica matar outros para salvá-lo? Vamos entrar nessa discussão. Vamos entender por que ela entra nesse debate, né? Primeiro, alguém poderia pensar que se A é mais prejudicado com a morte do que B, então que isso por si só já justifica matar B se isso for salvar a vida de A. Entretanto, se a gente olhar para exemplos envolvendo humanos, fica evidente que isso por si só é insuficiente para justificar tal ato. E alguém poderia pensar assim, é insuficiente por si só, porque em alguma visão deontológica da ética? Não, em qualquer visão de ética, incluindo as visões consequencialistas. Vamos entender por quê. Primeiro, os graus com que os diversos humanos são prejudicados com a morte também são altamente variáveis. Por exemplo, alguns humanos já desfrutaram bastante da vida, outros viveram muito pouco. Alguns viveram, até o momento, uma vida significativa, outros viveram predominantemente sofrimento, por exemplo, alguém que nasce com uma doença terrível. Alguns humanos têm uma perspectiva de vida significativa pela frente, já outros, infelizmente, tudo que os aguarda se continuarem vivos é sofrimento extremo. Alguns têm muito ainda para viver, outros teriam muito pouco tempo pela frente, e por aí vai. Em resumo, o dano da morte também varia muito, caso a caso, em relação aos humanos. Entretanto, isso não parece ser suficiente para justificar matar um humano só porque fazê-lo salvaria outro humano que seria mais prejudicado com a morte. Se assim fosse, sempre seria correto matar idosos ou adultos mais velhos toda vez que isso tornasse possível salvar as vidas de humanos mais jovens, porque os humanos mais jovens, né, por vários critérios, eles seriam mais prejudicados com a morte. Então, agora, voltando naquela questão das teorias éticas, né? Alguém poderia pensar que isso que foi dito só faz sentido em éticas baseadas em direitos invioláveis, por exemplo, né, éticas deontológicas, segundo as quais é sempre errado matar um indivíduo para salvar outro, ou salvar outros. Entretanto, quem defende que é correto violar direitos, se isso for necessário para alcançar as melhores consequências, como, né, teria em teorias consequencialistas, mesmo quem pensa assim pode concordar que o mero fato de A ser mais prejudicado com a morte do que B é insuficiente para justificar matar B para salvar A. Agora vamos entender por quê. Ou seja, por que, seja lá em qual visão de ética, consequencialista, deontológica, centrada no caráter, etc., o fato de um indivíduo ser mais prejudicado com a morte do que outro isso por si só é insuficiente para justificar matar um para salvar o outro. Vamos ver. Então, em teorias de direitos invioláveis, a gente não precisa nem mostrar isso, porque elas já defendem, né, que o direito é inviolável. Bom, agora, vamos supor uma teoria consequencialista. Se o que alguém busca são as melhores consequências, e se a morte é um dano, então teria que ser mostrado que não existe nenhuma outra maneira menos danosa de salvar a vida de A do que matar a B para salvar. Porque o consequencialismo, ele não busca boas consequências apenas, ele busca as melhores consequências possíveis. Outra coisa, também teria que ser mostrado que o ato de autorizar matar uns para salvar outros, no contexto que a gente estivesse analisando, produz as melhores consequências, não só analisando agora, mas analisando os desdobramentos disso em longo prazo, levando em conta, por exemplo,
como que esse ato influenciaria as decisões futuras de outros indivíduos. É claro, quem busca as melhores consequências também vai levar em conta, na hora de decidir, o fato de que um indivíduo é mais prejudicado com a morte do que outro. Mas não é a única coisa que precisa levar em conta. Lembra? Consequencialismo precisa levar em conta todas as consequências, não apenas algumas que a gente quer e outras que a gente não quer, a gente joga fora. Isso não seria consequencialista. Então, não é a única coisa que o consequencialista precisa levar em conta, se, é claro, a meta dele é alcançar as melhores consequências. Portanto, os consequencialistas também têm que reconhecer que constatar que um indivíduo é mais prejudicado com a morte do que outro, também isso por si só é insuficiente para justificar matar um para salvar outro. Tem que ser mostrado muito mais coisas, né? Que não tem nenhuma outra maneira de salvar a vida daquele indivíduo, que mesmo que não tenha nenhuma outra maneira, que fazer isso não vai resultar em piores consequências em longo prazo. Né? Então, também, nas teorias consequencialistas, o mero fato de mostrar que o indivíduo é mais prejudicado com a morte do que outro é insuficiente para justificar matar um para salvar outro, ou salvar outros. Então, se o fato de o indivíduo A ser menos prejudicado com a morte do que B é insuficiente para justificar matar A, até mesmo se isso salvar a vida de B, muito menos seria suficiente para justificar matar A para fins totalmente desnecessários, como consumir a sua carne, por exemplo. Né? Porque é algo que, se alguém deixa de fazer, né, não vai morrer por causa disso. Né? Isso tudo que foi dito até agora não quer dizer necessariamente que seja sempre errado matar, nem que seja sempre errado deixar de salvar uma vida. Né? Isso vai divergir de acordo com várias teorias éticas, cada uma vai ter os argumentos, né, a favor de sua posição, não precisamos entrar nessa controvérsia agora. O que a gente precisa concluir é que isso tudo que nós discutimos até agora significa apenas que o fato de um indivíduo ser mais prejudicado com a morte do que outro, por exemplo, A ser mais prejudicado com a morte do que B, é insuficiente para fundamentar que é correto matar B ou que nós não temos obrigação de salvar a vida de B. Bom, agora vamos partir para outra discussão. Razões para salvar vidas, dano da morte e número de vítimas, que é outro fator que entra em cena, né, agora nessa discussão. Bom, imaginemos, para efeito de argumentação, que ficasse provado que os humanos são mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos. Veja, eu não estou dizendo que são. Eu pessoalmente acho que não são, mas vamos supor que isso tivesse sido provado. Tá? Isso implicaria que devemos necessariamente priorizar problemas cujas vítimas são humanas? Não. Por quê? Porque um fator importante na hora de priorização de problemas, de priorização de causas, não está sendo considerado nessa análise, que é o número de indivíduos que a gente poderia salvar, optando por priorizar esse ou aquele problema. Vamos ver alguns exemplos nesse sentido. Tá? Vamos conceder ainda mais do que já foi concedido. Tá? Vamos supor que tivesse sido provado que os humanos são necessariamente mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos, e vamos imaginar que tivesse sido provado que cada humano seria prejudicado com a morte 100 vezes mais do que cada animal não humano. Mesmo isso ainda seria insuficiente para concluir que sempre temos razões mais fortes para salvar humanos. Por exemplo, se a escolha fosse entre ou salvar um humano ou salvar 101 animais não humanos, nesse caso, a balança já penderia para salvar os animais não humanos, mesmo que a gente assumisse que os humanos são 100 vezes mais prejudicados com a morte. Seja lá o quão mais alguém dissesse que os humanos são prejudicados com a morte do que os animais não humanos, sempre haveria uma quantia de animais não humanos a partir da qual teríamos que priorizar salvar os animais não humanos. Então, assim sendo, mesmo que os animais não humanos fossem menos prejudicados com a morte do que os humanos, isso também seria insuficiente para fundamentar a conclusão de que devemos investir mais recursos em salvar vidas humanas. Agora, uma objeção. Né? Poderia ser objetado que devemos salvar aqueles que são mais prejudicados com a morte, não importando o quão mais indivíduos a gente poderia salvar de outra maneira. Então, segundo essa visão, os números não importam. O número de vítimas salvas não importaria.
Isso evitaria aquela implicação que a gente acabou de ver, né? Mas isso teria um alto preço. Por quê? Bom, porque isso seria admitir que defender que os humanos são mais prejudicados com a morte é insuficiente para justificar priorizar humanos, pois necessitaria desse postulado adicional de que o número de vítimas salvas não importa. Isso não significa que esse postulado adicional está necessariamente errado. Eu, pessoalmente, acho que está errado, eu acho que o número de vítimas importa. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que esse postulado é altamente controverso, né? A ideia de que o número de vítimas não importa. Então precisaria ser justificado e não meramente assumido, né? Se esse postulado ele entra em cena apenas para evitar a conclusão de que devemos priorizar ajudar animais não humanos, e se esse postulado não é aceito em outros contextos, então ele é ad hoc, né? Ele não é um princípio em que as pessoas acreditam de fato porque acham que ele faz sentido, e sim só para remendar, né, uma posição que parece que de outra maneira seria injustificável. Então, nesse caso, se o princípio for ad hoc, insere-se o postulado não porque acredita-se que ele realmente faça sentido, mas sim porque não se quer admitir uma conclusão que não se gostaria, que seria, no caso, priorizar, né, salvar os problemas que afetam os animais não humanos, priorizar salvar animais não humanos, por exemplo. Então, entrando agora nas conclusões. Frequentemente é assumido que, se os humanos forem mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos, então que é correto matar animais não humanos e que não deveríamos usar recursos para salvar as vidas de animais não humanos. Só que, com tudo que a gente viu até agora, mesmo se os humanos fossem mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos, isso não implicaria que não existem razões contra matar animais não humanos e que não existem razões para salvar as vidas de animais não humanos, nem implicaria que essas razões são fracas, como a gente viu, essas razões podem ser muitíssimo fortes. Além disso, agora, importante, como a gente viu, mesmo que os animais não humanos fossem menos prejudicados com a morte do que os humanos, dependendo da quantidade de animais não humanos que a gente conseguiria salvar com certa quantia de recurso, ainda poderia haver razões para priorizarmos salvar os animais não humanos. Bom, nada disso, né, do que eu falei, implica que necessariamente os humanos são mais prejudicados com a morte do que os animais não humanos. A gente assumiu isso apenas para efeito de argumentação. Tá? Mas o ponto foi mostrar que, mesmo que esse fosse o caso, ainda não justificaria aquelas duas posições comuns. Né? Aquelas posições comuns parece que são completamente injustificáveis. Tá? Então, parece que temos fortes razões contra matar animais humanos e também para salvar as vidas deles, né? Claro, em contextos onde seria possível que eles tivessem uma vida minimamente significativa, e também temos razões para que o contexto, mudemos o contexto para que seja possível essas vidas minimamente significativas. É isso, fechamos esse módulo e até o próximo módulo. Obrigado, pessoal.